Olá pessoal, paz, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre pontos cruciais da salvação dentro do processo da salvação. Aí eu vou falar sobre arrependimento, conversão, justificação, regeneração, redenção, reconciliação, santificação e glorificação. Processos da salvação, tá bom, gente? Primeiro processo da salvação é metanoete, que é arrependimento. João Batista diz assim... e dizendo disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2. Arrependei-vos, no grego aqui é metanoete, que traz a ideia de uma mudança de mente. Metanoete vem de metanoia, tá gente? Mudança de mente que reflete no corpo. Esse arrependimento, vale a gente ressaltar que ele não é um arrependimento de remorso. Fiz alguma coisa errada, estou com remorso, fico me remoendo. Não, não é esse arrependimento. Esse arrependimento é aquele arrependimento que a pessoa fez, se arrependeu e nunca mais vai voltar a fazer. E esse metanoia aqui, eu creio que ele seja uma obra do Espírito Santo. Jesus ele disse o seguinte... eu vos enviarei outro consolador, alon parácletons no grego, né, parácleton, e ele dizia, ele convencerá o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então esse arrependimento aqui, eu acredito que ele seja propiciado pelo Espírito Santo. É só Deus quem pode propiciar esse arrependimento no homem. Eu gosto muito de uma explicação que Agostinho, um teólogo que viveu no século 3, século 4, da era cristã, ele diz que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento natural, para você entender, eu vou contextualizar. O conhecimento científico, acadêmico, aquele que vem pela pesquisa, pela leitura, pela busca. Esse é o conhecimento natural, humano, raciocínio lógico, tá, gente? Mas Agostinho ele defendia a ideia de uma iluminação na mente do homem. Ou seja, é um conhecimento que é o Espírito Santo de Deus quem propicia na mente do homem. E ele dizia que quando o homem se convertia, é como se o Espírito Santo de Deus iluminasse a psique, a mente do homem, abrisse a mente do homem e ele começasse a entender verdades espirituais que humanamente falando ele não pode entender. E Paulo vai falar sobre isso também. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando a gente prega a palavra de Deus ela promove esse arrependimento, essa metanoia, essa mudança de mente que vai ocorrer no corpo, que vai refletir no corpo. E essa metanoia, esse arrependimento, ele vai atingir três partes do homem. Primeiro, cognição, pensamento, né? A cognição, o intelecto humano, o homem vai entender a palavra, vai se arrepender no intelecto. O afeto, que é o sentimento, pensamento, sentimento. E segundo, a volição, a vontade, pensamento, sentimento e comportamento. Então, quando o homem recebe esse impacto do Espírito Santo, esse é o primeiro sinal de Deus na vida do homem. Ele se arrependeu. Aí isso vem pela pregação, quando João Batista diz, arrependei-vos, tá? O Espírito Santo ilumina a mente do homem se abre e agora ele está livre para se arrepender. Ele enxerga a sua condição de pecaminosidade e se arrepende e nunca mais pratica as coisas que praticava. O primeiro processo aí da salvação, arrependimento. Segundo, conversão. No grego, aí a palavra, o texto aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, primeiro o arrependimento, depois a conversão. A palavra conversão aqui no grego é epstrepsater, que significa literalmente mudança de direção. Eu andava por aqui, caminho do pecado, mudei de direção, ando num caminho de justiça, de santidade, um caminho reto diante do Senhor, tá? Esse é o segundo ponto, que é conversão, mudança de direção. Terceiro, aí já no mundo espiritual, e nós acreditamos pela fé, Paulo fala em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Aí ele vai falar em Romanos 5:9, capítulo da justificação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá, gente? Então,
A justificação aqui no grego é dikaion-tenteis, ou que vem da palavra dikaiô, que significa literalmente considerar justo, inocente. Remete à ideia de um tribunal. O camarada errou, mas o juiz o considerou justo, tá, gente? Isso é a ideia da justificação. São processos que acontecem quando o homem passa pela salvação. O outro passo é regeneração. Regeneração nada mais é do que novo nascimento, gerar de novo. Regenerar, gerar novamente, é essa a ideia. No grego aqui existem duas palavras. Uma está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerado, não de semente corruptíveis, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, a palavra de Deus ela não tem prazo de validade. Tá? Então Deus disse que o homem seria regenerado. Aqui a palavra que aparece em 1 Pedro 1,23 é anagenao, que significa tendo sido gerados de novo, tá? Essa é a ideia. E também aparece uma outra palavra no grego, em Mateus 19:28 e Tito 3:5, que é, de Tito eu vou ler aqui, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? A palavra que aparece aqui é palingenesia, que traz a ideia de renovação do mundo, é uma renovação. É quase que a mesma coisa, gerado de novo, está passando por um processo de renovação. Tá, gente? Jesus até falou isso para Nicodemos. Se quiser ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Tá? É renovação, passar por um renovo, por uma restauração, ser gerados novamente. Vamos lá, continuando. Redenção. A palavra redenção tem duas. Redenção ou remissão, que significa quase que a mesma coisa. Efésios 1:7, em que temos a nossa redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as suas riquezas da sua graça. Romanos 1:7. A palavra redenção que aparece aqui é apolitrosin, que significa deixar livre por meio do pagamento de um preço, que é muito parecida com a palavra que vai aparecer em Gálatas 4:5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Tem até uma mensagem que eu prego sobre isso. A palavra que aparece aqui em Gálatas 4:5 é exagora-se. Uma é deixar livres por meio do pagamento de um preço, e a outra traz uma ideia de resgatar por meio do pagamento de um preço, tá? Vou dar um exemplo. No mundo greco-romano, vou te dar um exemplo, pra você entender, tá, gente? Não que isso tenha acontecido, mas vou te dar um exemplo. No mundo greco-romano, uma das formas do homem se tornar escravo era por dívida, outra por prisioneiro. Ele era um prisioneiro de guerra, se transformou em escravo. Mas por dívida, vamos falar da dívida que é mais importante para explicar o texto. Vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem. Digamos que eu deva ao apóstolo Pedro um valor de 10 mil denários. Naquela época, 10 mil denários, um denário equivalia a um dia de trabalho. Tá? Vários historiadores vão falar sobre isso. Equivale a um dia de trabalho. Então 10 mil denários equivale a 10 mil dias de trabalho. Se eu devo para Pedro esse valor de 10 mil denários e eu não tenho como pagar em cash, em dinheiro, então eu vou ter que trabalhar para ele 10 mil dias. Quantos anos tem? Você que é bom de matemática, soma aí. Até essa dívida ser paga. Tá? Eu me torno escravo de Pedro. Mas digamos que Paulo olhe para mim e diga assim, poxa, coitado do Eliardo, estou com pena dele. Pedro, quanto que Eliardo deve? Deve 10 mil denários. Aí Pedro paga para Paulo, Paulo paga para Pedro, Pedro pega a cédula de dívida, transfere de uma mão para outra. Paulo me comprou, resgatou por meio do pagamento de um preço, exagora-se. Ele vai riscar a cédula de dívida dentro da cultura greco-romana, vai pregar num poste de madeira numa praça pública. Isso eu estou falando de Roma. Tá? Quem passasse ali ia ver escrito exagora-se, resgatado por meio do pagamento de um preço. Aí eu gosto, apesar dessa palavra não aparecer em Colossenses 2,14, mas Paulo vai falar assim, e a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Cristo arriscou, arrancou do meio de nós e a cravou na cruz. Ou seja, toda dívida foi paga e está exposto lá. Quem olha para a cruz tem que entender que você foi resgatado por meio do pagamento de um preço. Isso é redenção, tá, gente? Redenção. Tanto a palavra politroce quanto a palavra exagora-se significa isso, redenção. Comprados por meio do pagamento
de um preço. Que a gente vai falando essas coisas na igreja, mas o pessoal quase não sabe disso. Agora, um outro processo que aconteceu é reconciliação. A palavra reconciliação é muito importante. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, essa palavra reconciliação aparece aqui, katalagens, tá? Katanlanges, tá? Essa é a palavra grega que aparece aqui. E essa reconciliação traz bem aquela ideia mesmo de que havia uma ruptura, o pecado fez separação, a Bíblia fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados faz separação entre Deus e o homem, e a obra de Cristo efetuada na cruz do Calvário reconciliou, religou o homem novamente com Deus. Estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, tá? Éramos inimigos de Deus, como Paulo diz aqui, mas fomos reconciliados pela morte do seu Filho. A morte de Jesus pagou uma dívida que não poderíamos pagar para o Senhor, e hoje somos reconciliados. Isso acontece no processo também da salvação. A palavra santificação não precisa nem muito explicar muito, né? É hagiasmos aqui no grego, que significa separação para Deus, purificação, né? Eu estou vendo que ali tem pecado, então eu vou me separar, tá? Vou me separar para Deus. Seguir a paz com todos, aparece em Hebreus 12:14. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é muito simples, separação, me separo para Deus, estou santificado, trazendo uma ideia de purificação, eu abdico, eu abro mão do pecado sobre a minha vida e me separo para Deus, tá bom, gente? E por fim, o último estágio e o mais importante da salvação, que é a glorificação, que é aquilo que Paulo diz, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal, da imortalidade. Romanos 8,30, olha o que Paulo diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá? Romanos 8,30. Essa palavra no grego é doxasen, que vem da palavra doxa. Tá? A palavra doxa que significa glória. Tá? Aqui é a palavra doxazo. Tá? Que significa literalmente louvar, honrar, glorificar. É o processo de glorificação. Nós temos um corpo corruptível. E vale lembrar que corruptível não é corrupto. Corrupto é o que se corrompeu. Corruptível é sujeito à corrupção. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontece, nós ainda não teremos um corpo glorificado. Mas quando ele vier em glória e se manifestar em glória, também receberemos essa glorificação. Tá bom, gente? Doxasen, no grego, é a palavra que aparece aqui, tá bom? E isso aqui eu queria explicar muito. Os calvinistas eu acho que não vão gostar muito. Não todos os calvinistas, né? Mas aqueles que gostam da doutrina da dupla predestinação. Eu não vejo nada de errado, assim, não sou aqueles camaradas que ficam discutindo arminianismo e calvinismo, embora discorde da doutrina da dupla predestinação. Que Deus fez uns para salvação e outros para perdição. Eu não concordo com isso, mas respeito, é uma questão de interpretação, tá? E a Bíblia dá margem para você interpretar os dois. Eu gosto de explicar a salvação desse seguinte aspecto. Fui salvo, justificado, perdoado, processo inicial da salvação. Estou sendo salvo, santificação, processo presente, processo diário. Todos os dias eu estou me santificando, estou passando por esse processo diário. E por último, o último estágio da salvação, que é glorificação, tá? Que é o processo final. Depois desse estágio aqui, acabou. É o último estágio da salvação, que é a glorificação. Primeiro, fui salvo, justificado, estou sendo salvo, santificado e serei salvo, glorificado. Último estágio da salvação. Então a salvação eu divido ela em 3 partes. Inicial, diário, né? E o processo final, tá bom? Se você gostou do videozinho, dá um like aí, deixa um like, tá bom? E se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você, sua família, a sua casa, em nome de Jesus.